A paz do Senhor, uma boa tarde a todos, que Deus esteja conosco, porque é muito complicado, né? O amor de Deus, porque quem ama Deus sofre, não é uma vida de alegria. Se você está bem, tem alguma coisa errada com a sua vida, porque o crente sempre tem alguma coisa que está acontecendo contra ele, porque o inimigo vem sempre contra os filhos de Deus para não deixar que a nossa fé se transponha acima dos nossos problemas. Mas, irmãos, eu tenho assistido, visto em tudo quanto é lugar, e as igrejas até deixei de me preocupar e ando me preocupando com que certas pessoas andam falando sobre a palavra como se eu tenho visto de um jeito que parece que não. A palavra é a palavra. Eu vou abrir ali porque tá um calor aqui e eu fechei para poder conversar legal com vocês. As minhas plantas, eu gosto. Então, assim, eu vejo as pessoas conversarem, falarem da palavra de Deus como se estivessem conversando fofoca de vizinho, né? Ou essas reuniões de família onde só se fala mal dos outros. É bem complicado, sabe? Não existe mais aquele amor, aquele temor, aquela coisa que, sabe, te faz. Sabe quando você. Se você já teve apaixonado alguma vez, a primeira vez, aquela coisa de você querer ver sempre, estar sempre, sentir uma felicidade. Quando fala no nome da pessoa que você ama, seus olhos brilham, você fica brilhando, né? Dá aquela sensação de uma felicidade que você não sabe e você sente falta, você quer que chegue logo a hora da pessoa vir te visitar, te encontrar, né? De você poder sair de mão dada, tomar um sorvete. Apesar que hoje em dia não é mais nem mais assim, né? Tudo tá tão mudado, tudo tão estranho, que nem a juventude sabe mais como namorar, né? Como fazer cortejar uma moça, né? Não sabem mais, tratam uma moça hoje como se trata uma mulher de rua, né? Não que a mulher de rua tenha que ser maltratada, nenhuma delas tem que ser maltratada, mulher nenhuma tem que ser maltratada. Mas as pessoas hoje, não sei, é uma falta de respeito mesmo. E as pessoas não veem que quando você não se aprofunda na palavra, você não sabe nem conversar. Você fala cada idiotice. Aí, sabe, aí eu fico vendo, fico olhando, aí eu fico assim, gente, é esse tipo de pessoa que entra no meu canal e vem falar besteira? É esse tipo de gente que não sabe nem para si e quer me ensinar? Quer me apontar? Que não sabe a história verdadeira da Bíblia? Que não sabe? Que não sabe por que Jesus valorizava tanto as mulheres que quando ele ressuscitou para as mulheres. Não, ele não ressuscitou para as mulheres porque ele por qualquer coisa. Tinha um segredo aí. E o segredo de Jesus
para que as mulheres fossem a primeira a ver que ele ressuscitou, é que em Israel nunca se aceitava a palavra de uma mulher. Apesar da mulher ser valorizada, ela não tinha direito à palavra. Então, se fosse falado, as mulheres viram Jesus ressuscitar, ninguém iria acreditar. Então, Jesus fez o quê? Porque eu acho que seria o contrário. Se tivesse um homens fortes, que tivesse ido no túmulo, no sepulcro, eles não iam acreditar que Jesus ressuscitou, porque iam acreditar que eles haviam tirado a pedra, tirado o corpo de Jesus e dado um fim ao corpo de Jesus para dizer que Jesus ressuscitou. Então precisava-se o quê? Que as mulheres, que os homens não confiam no sinédrio, nada disso. Tanto que até hoje em Israel é separado o lado do homem, o lado da mulher. É difícil a família ficar toda junta. O filho menino fica com o pai do outro lado. A filha menina fica com a mãe do outro lado, nas sinagogas. Então, quando acontece de já saber, Jesus sabia que elas viriam, viria Maria mãe, a tia, Maria Madalena e a Maria mãe de Tiago. Então, ele ressuscitou e já estava aguardando que elas viessem. Por quê? Porque o testemunho de uma mulher não era válido. Então, para testificar que realmente ele ressuscitou e que não tinha nenhum homem por ali, porque aquela pedra que fica em frente ao sepulcro é uma pedra super pesada, que não é qualquer um que rola. Então, essas mulheres não teriam forças para tirar aquela pedra dali. Então, Jesus veio, se mostra e diz: vai e diga a todos que eu estou. A Maria Madalena quis tocar no Senhor, o Senhor falou: não, eu ainda não fui ao Pai. Eu ainda não subi. Me convém que eu ainda vá ao Pai. Mas eu volto, me espere em tal lugar. Então elas foram lá, dizer que Jesus tinha ressuscitado, foram falar para Pedro, para João, para todo mundo, não, tal, e elas estão doidas, estão loucas, vão correr lá. Então, quando chegaram lá, viram que realmente era verdade, o corpo de Jesus não estava ali. Mesmo assim, Tomé foi um dos que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Por que ele não acreditava? Porque foi as mulheres que viram. E o ministério de Jesus, e se vocês veem, porque a importância, eu tenho que ver aqui a hora, a importância das mulheres não foi só na época de Jesus, nem na época de Juízes, nem na época de Esther, porque a festa do Purim tem, mas Esther, ela não é um livro que ela está na Torá. O livro de Esther é separado, porque nessa época Esther não morava em Jerusalém e não tem o nome do Eterno. Mas, como houve a salvação do povo judeu, existe a festa do Purim. Mas Esther não está nos livros judeus, está em livros separados.
Não, nem como grande rainha. E quando Deus estava, né, no deserto, junto com o povo, junto com Moisés, junto com toda a congregação que ele havia tirado do Egito, que Deus faz os mandamentos, o mandamento da purificação da mulher, dos seus dias de menstruação, quando Deus faz aquela lei que ela tem que ficar afastada do marido até os dias de purificação, até ela estar purificada, sabe por que Deus deu essa lei? Porque Deus já valorizava a mulher. Então, dizer que só se valorizou a mulher em Débora e Maria porque elas viram Jesus, não, tem um significado muito grande dentro disso tudo. Existe um significado. Deus, quando fez a mulher, ele fez a mulher com o quê? Com órgãos reprodutores. Então, Deus ali já enalteceu a mulher. A mulher já era enaltecida. Porque ela é o único ser que pode dar a luz. Ela é a única que tem ventre para carregar filhos. Então, Deus já estava fazendo a obra ali. Nunca em Israel a mulher era maltratada, só que existiam leis. Por exemplo, a mulher não podia trair, como o homem também não podia ser pego em adultério. O homem só tinha o direito de arrumar outra mulher se a esposa dele não desse filhos. Se ela fosse estéril, então ele tinha direito a ter uma segunda mulher. Essa era a lei. Por quê? Porque a semente dele não poderia morrer nele. Não é como hoje, que as mulheres não querem ter filhos, decidem não ter filhos, né? Os homens também decidem não ter filhos, ou quer ter, não sei, adotar também é ter filhos, mas muitas pessoas não querem ter a sua descendência. Então, lá no deserto, lá em Levítico, você já vê toda a lei que Deus dá, e as leis, Deus naquelas leis protegem as mulheres. Na época de Moisés, as mulheres já eram protegidas. No Egito, as mulheres eram protegidas. Em todos os lugares, em quase todos os lugares, tanto que tiveram mulheres faraós. Cleópatra era uma, Nefertari, mulheres que tiveram alto cargo no Egito. E aí? E aí, sabe, se conversa com uma conversa feminista. Deus não é feminista. Deus, ele fez o homem e a mulher, e por saber que a mulher é fraca, nós não somos fracos, nós somos inteligentes até mais do que os homens, mas por saberem que o homem tem uma força maior que nós não temos, porque nós não vamos bater no homem, a gente não consegue, mas um homem destroça uma mulher. Então, por isso, Deus deu toda a lei para que o homem tratasse a sua esposa. Tanto que quando o homem se casa com a sua mulher, ele não vai à guerra, porque ele tem que ficar fazendo a alegria de sua esposa. Está na Bíblia. Ele não pode ir à guerra. Por que ele não pode ir para a guerra? Porque ele acabou de casar. Então ele tem que ficar separado para sua mulher durante um tempo. Depois desse tempo, que seria um tempo em que de repente ela engravidaria, aí sim ele pode ir para a guerra, porque se ele morrer, a semente dele já está na sua esposa.
Por isso é que Deus falava muito para os levitas e os sumos sacerdotes e os sacerdotes para cuidarem das viúvas e os órfãos. Então, muitas vezes as pessoas não se lembram que Deus deu lei sobre as viúvas, que Deus deu lei para as mulheres quando ficam menstruadas, que os homens não podem ter relações com ela. Primeiro, porque muitas têm muitas cólicas, muitas têm uma menstruação que vem demais. Isso era impuro. Para quê? Proteger a mulher. Aí as mulheres evangélicas falam como se fossem feministas. Vamos queimar nossas roupas, queimar nossas calcinhas, vamos queimar porque nós somos mulheres, nós somos poderosas, nós somos... Não, nada disso. Não. É claro que o homem, ele não pode estar acima, ele tem que estar do nosso lado. Assim diz a palavra. Se ele passar disso, você tem direito, e hoje você tem o direito de você ter a Lei Maria da Penha contra ele. Então, ele vai ser chamado. Por isso é que tem leis para que o homem, nem ele sendo evangélico, ele não pode bater na mulher. A mulher tem o direito que, se apanhar e ele estiver pregando, ela se levantar no meio da igreja, está vendo aí? Mostra os seus roxos. Ele me bate em casa. Para quê? Para que a congregação saiba quem é aquele homem. Porque ele não tem direito. Aí ele vai e faz, olha, você não fica quieta na igreja, você não sei o quê. Tem crianças que ficam para os pais, mamãe queria tanto morar na igreja, por quê? Papai na igreja é tão bom. Então, somos nós realmente que temos que nos levantar, mas nós temos que colocarmos acima. Não é porque nós somos evangélicas que não está dentro da Bíblia tudo que Deus deu a nosso favor. Nós não temos que ser saco de pancada de homem nenhum. Nós também temos que saber o porquê que Deus fez, porquê que Deus nos abona em muitas coisas que não se sabe, mas que está escrito desde Gênesis e Apocalipse. Bom, o pecado e suas consequências. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Dão à luz a iniquidade. Quer dizer, você tira o seu pecado da escuridão e você coloca na luz para que todos vejam que você é pecador, que você errou, que você finge que está com Deus, mas que você não está com Deus. A palavra, eu fico muito boba. Eu vi só um pedacinho também porque Deus tem me tocado muito e tem falado... Se me edifica ficar querendo saber da vida dos outros, ou se me edifica ler a palavra dele, saber sobre a Bíblia, seguir as palavras do Senhor, orar pelos aqueles que precisam, ou perder meu tempo vendo fofocas, vendo coisas que não estão me edificando e não estão edificando ninguém.
Aí as pessoas, porque eu não vou mais para a igreja X, igreja Y, igreja fulano, igreja tal. Todas as igrejas pecam, todas elas erram, sabe por quê? Porque o homem está de frente. Porque quando você deixa Deus ficar de frente, as coisas é diferente. Agora, você quer olhar o pecado dos outros, você não vai ficar exatamente em lugar nenhum. Você não vai se edificar em lugar nenhum. Porque você pode até olhar o pecado dos seus irmãos e você passar vista grossa. Mas você não vai deixar que um pastor que foi ordenado para te guiar na palavra, não te ensine a palavra. Então, você não é obrigado a respeitar esse pastor. O pastor que você tem que respeitar é Jesus Cristo. Ou aquele pastor que te conduz para dentro da palavra, que te ensine a palavra. Você tem que aprender, em vez de estar procurando canais, que é fofoca dia e noite, noite e dia, contendas. Jesus não está nisso. Aí vem uns santarrões falando que são santos. Aí vem uma que diz, porque eu falei sobre o Salmo 91, que a pessoa falou que toda noite ela leu o Salmo 91. Primeiro, realmente, os rabinos ensinam em Jerusalém a não orarem os salmos à noite. Não é só o Salmo 91, não. Qualquer salmo, à noite é hora de oração. É sua comunhão com Deus. É seu reservado com Deus. É você e Deus. Agora, de dia, você pode ler todos os tipos de salmo que você quiser. Agora, não adianta você abrir no Salmo 91 e você achar que você está blindada sobre aquilo. Aí vai ver, pega a sua Bíblia, só está em Salmo 91. Aí pede para procurar onde está Oséias, onde está Ageu, onde está... Você não sabe, a pessoa não sabe, porque a pessoa não lê a Bíblia, só está ali aberto em Salmo 91. O que adianta você ter uma Bíblia para abrir e deixar no Salmo 91? Ou você toda noite está repetindo o Salmo 91? Isso vai te proteger de quê? Não te protege de nada, não é isso que Deus quer de você. Deus quer uma intimidade com você. Quando você casa, que você deixa sua casa arrumada, dá janta, tal, aí você vai tomar banho, seu marido toma banho, vocês vão ver televisão, depois vocês ficam deitadinho, agarradinho. O que vocês estão tendo? Uma intimidade. Aí vocês conversam como foi o dia de vocês. É essa intimidade que Deus quer que tenhamos com Ele. Não é uma intimidade sexual, é uma intimidade de você dizer o que foi que aconteceu durante o seu dia. O que foi que ia acontecer, mas não aconteceu, que Deus no momento certo providenciou e te tirou daquele caminho, que você estava para ser derrotada, para ser humilhada, para ser pisada, mas aí veio a providência de Deus, que você nem sabe de onde veio, mas veio de Deus, e Deus ali te ungiu de uma tal maneira que você não foi atacada. Então é isso que Deus quer à noite, que você converse com Ele, que você chame Ele de amigo, que você chame Ele de Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba quer dizer pai ou paizinho em hebreu. Abba. Então, Abba, pai ou paizinho, tanto faz, é assim que Deus quer. Ser chamado de paizinho, de pai, de seu Deus, de seu amor. Agora, você passa o tempo num dia que você podia estar orando, que você podia estar lendo, que você podia estar se edificando. Existem muitas coisas no YouTube que vocês podem aprender. Tem o Rodrigo Silva, Arqueologia, tem canais Evidência, tem Contraste,
que você pode procurar, que é muito bom também, que te ensina o Velho Testamento. Você pode ter Israel com a Aline. Israel com a Aline, ela fala e ela te leva para onde Jesus passou. Você não pode ir para Jerusalém, mas ela te leva, ela te mostra aonde é o Monte da Oliveira, aonde está o sepulcro, ela te mostra as igrejas, ela te mostra o Jordão, ela te mostra todos os lugares e te explica, apesar dela ser casada, porque ela é Coan, que é Coan, quer dizer que a família dela é descendente dos sacerdotes. Ela é dos sacerdotes de Levi, a família dela. E ela é casada com um sacerdote. Ela tem 30 e poucos anos. E ela é brasileira, né, do sul, do Rio Grande do Sul, e foi para Israel para estudar e lá aprender sobre a palavra que ela queria ser guia. Então ela é guia em Israel, mas ela tem um programa que é Israel com a Aline, que ela ensina tudo sobre Jesus. Não é porque ela é levita, que ela é esposa de um sacerdote, ela tanto ensina o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Então, vocês abrem a sua mente, não fica com a mente só atrofiada, dizendo, por que fulano fala isso? Nossa, fulano fala isso! Aí fica todo mundo malhando. É isso que Deus quer de vocês? Vocês não têm uma vida? Gente, se vocês não têm vida para cuidar, arrume um gato, cada um de vocês, que cada gato tem 7 vidas. Então, vocês vão ter 7 vidas para cuidar, em vez de estar cuidando da vida dos outros. Vai ler a Bíblia, vai conhecer Jesus, vai realmente se entregar ao Senhor, vai realmente acreditar, passar pelo vale, passar pelo deserto. Porque só quem está com Deus é que sabe passar pelo deserto, porque o deserto, ele é gelado, ele é quente, ele te dá sede, ele te dá frio. Só quem sabe sobre o deserto é quem passa por ele. E quem passa por ele? Aqueles que são provados por Deus. Se você não conhece a palavra, como é que você vai passar por desertos? Como é que você vai ter força? Você só vai ficar pedindo, orem por mim, orem por mim, orem por mim, orem por mim, e você não sabe pegar o seu joelho. Eu tenho problemas nos meus joelhos. Mesmo assim, eu dobro o meu joelho. Na hora de levantar, é um suplício. Por quê? Eu moro sozinha, meus filhos faleceram, vivo só. Então, levantar para mim é um suplício. Mas eu ajoelho. Eu oro para o meu Deus, eu falo com o meu Deus, eu converso com o meu Deus, porque eu preciso de Deus. Eu não preciso estar atacando pedra na vida de ninguém e ser extremamente egoísta, de não aprender a palavra dele. O pecado e suas consequências, Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É a sua iniquidade. Você está achando que você está com Deus? Não, porque há uma separação. Você está separada de Deus e não sabe. Você acha que você está com Deus, mas você não está. A palavra está escrita aqui. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque você está pecando contra Deus. Da hora que você joga pedra, na hora que você aponta e você deixa de ler, deixa de orar, deixa de clamar ao Deus verdadeiro, sem aprender uma palavra. A palavra é a verdade é a Bíblia.
A Bíblia é a palavra é a verdade é Deus. Sem você conhecer, sem você ler, botar a cara, não é no versículozinho não, botar a cara mesmo em todas elas, em tudo que está escrito na Bíblia, ali aprender de Gênesis a Apocalipse. Quando você consegue isso, você consegue ter uma elevação espiritual. Bom, gravado é ruim porque eu só tenho 30 minutos. Então, fiquem na paz do Senhor. Pense bem, vamos ler a palavra. Isaías 59, vê qual é a consequência do pecado e suas consequências, né? E fiquem com Deus, aprendam mais, taquem menos pedras, parem de apontar mais, apontem menos e vivam mais para Jesus.